This call is now being recorded. Tá. Então, na semana passada a gente fez aqueles negócios aqui, né? E não sei se alguém reparou, né? Mas todas as vezes que eu construí algum modelo, eu fazia esse daqui, né? Que é o Summary, que ele mostra um resumo da sua rede neural. E aqui era aquela rede que tinha uma camada com um neurônio. Então ele deu o resumo aqui, né? Uma camada com um neurônio. E ele fala também esse número de parâmetros, que são os parâmetros que a sua rede neural tentar otimizar. E aqui no caso da regressão linear, né, que é o mais simples que possível, o possível, que é 2 parâmetros. Então, essa rede neural tinha 2 parâmetros para ser otimizados. E nesse de baixo, que era o quadrático, o número de parâmetros já aumentou um pouco, né? Porque eu coloquei lá 3 camadas, não só uma, e foi aumentando um pouco. Eu só tinha 105 parâmetros que a rede neural tentava otimizar. E se vocês repararem aqui, né? Não sei se alguém viu, mas o de linguagem de sinais, quando você vê aqui o número de parâmetros que a sua rede neural tem, é 243.737. Daí você vê, né, que tipo, o número de parâmetros está aumentando muito rápido. E isso é porque a sua entrada, né, não era um valor único, como era nos exemplos anteriores. Aqui a entrada era uma imagem. E para fazer essa entrada com uma imagem, ele pegava... Ele pegava a imagem inteira e depois ele dividia essa imagem como se fosse um vetor comprido. Deixa eu fazer um desenho aqui. Então ele pegava essa imagem que é um quadrado cheio de pixels, né? Então, tipo, todo quadriculado. Daí ele pegava todos esses quadradinhos aqui e colocava eles em linha reta, em vez de ser, né, essa malha quadrada 2D, ele transformava isso aqui num vetor com quadradinhos desse formato aqui. Então é um vetor com uma única dimensão. E se você tem uma imagem, né, que tem 28 pixels por 28 pixels, aqui tem 28 e aqui tem 28. 28 por 28 é uma resolução bem baixa para imagens. Então vocês viram, né, que a imagem lá é tudo quadriculada, ela é tudo ruim aqui. E também ela é em preto e branco, né? Então é bem ruim para a gente enxergar. E se você fizer essa conta aqui, esse vetor vai ter tamanho 28 por 28. Que se você fizer a conta na calculadora, dá 784. Então, é como se você transformasse um problema que é uma imagem de entrada para um problema onde você tem 784 entradas. Então, a sua entrada não é uma imagem, são 784 pixels. E é como se cada pixel fosse uma dimensão. Como num problema, por exemplo, que a gente tinha várias colunas na tabela, cada coluna era uma característica diferente da sua observação. E aqui no caso da imagem também, né? Tipo, ele colocou essa imagem na tabela. Então, cada coluna era uma observação era uma característica diferente. Então, é como se você tivesse um problema com 784, seu input tem tamanho 784. E fazendo isso, né, a sua quantidade de parâmetros aumenta, tipo, muito rápido. Por isso que aqui deu essa quantidade tão grande de parâmetros. Se você ver, né, desse total de 243 mil, 200 mil parâmetros estão só na primeira camada. Então, os parâmetros não estão distribuídos, né, tão bem assim. E também tem outros problemas nesse tipo de rede neural que eu mostrei, que é também que você não consegue fazer redes neurais profundas. Todos os exemplos que eu mostrei semana passada são de redes neurais chamadas de rasas, né? Que é aquelas redes neurais que eles faziam lá em 1960, sei lá. E eu não mostrei nenhum exemplo de Deep Neural Network, né? Que é o que
o que está na moda hoje são as redes neurais profundas, que são com várias camadas. E os exemplos que eu fiz lá, tipo, esse daqui, que é o maior, tem 4 camadas. E isso não é profundo, né? E tem um problema de você fazer uma rede neural muito profunda, é que a otimização ela não vai convergir. Eu não sei explicar isso de um jeito não matemático, mas você não vai conseguir otimizar os seus parâmetros de um jeito decente, assim. Então não é um problema de só colocar mais camadas, é um problema que não vai dar certo se você colocar mais camadas. E para isso, eles ficou muito tempo, né, até alguém conseguir resolver esse problema das redes neurais. E o que você faz hoje em dia é usar um outro tipo de camadas, que não são as dense layers, antes de você colocar o dense layer de fato. E é isso que eu vou fazer aqui hoje, que é falar das redes convolucionais e das redes de recorrência. E eu vou começar aqui, esse aqui é o notebook de hoje. Eu posso até mandar o link, mas é aquele negócio, né? Se você não consegue editar e salvar, porque esse aqui é o meu notebook. Ah, não, acho que vocês conseguem editar sim. Ah, então não vou passar não. Senão vocês vão tentar editar. Tá no Drive já. Mas não entre agora, senão vocês vão editar. Senão vocês vão editar o meu notebook e vai dar bug. Tá, então, isso daqui, né, é o notebook. Eu vou começar importando algumas bibliotecas. E, tipo, essas são as bibliotecas básicas, né, NumPy, Pandas e o Matplotlib. E eu vou usar algumas outras bibliotecas do TensorFlow, além do TensorFlow, né? Que é o TensorFlow Text, que é para processamento de linguagem natural, e o TensorFlow Hub, que é para você baixar algumas coisas que estão meio prontas lá para a gente usar. E também esse daqui, que o que ele faz é transformar arquivos, então ele vai ler seus arquivos e consegue transformar isso em inputs. Na semana passada, né, a gente fazia com essa tabelona aqui, né? Tipo, essa tabela aqui tinha 25 mil linhas, sei lá, 75 mil linhas e 785 colunas. E isso é meio inviável, né, quando a gente vai fazer, por exemplo, com imagens maiores. Aquela imagem que era 28 por 28, eu vou querer trabalhar agora com uma imagem que é de... Agora eu vou trabalhar com imagens que são... Aquela imagem era em preto e branco, né, então só tinha um canal de cor. E agora eu vou querer trabalhar com imagens com 3 canais de cores, que é a imagem normal, colorida. Então, agora a gente tem 3 canais de cores e também de um tamanho maior. Hoje vai ser 256 por 256. E se vocês fizerem tipo, essa conta na calculadora, 256 vezes 3, porque são 3 camadas, então a gente teria 196 mil parâmetros. O seu input, se você fizesse daquele jeito, de passar cada pixel separadamente, você teria 126 mil pixels para passar. E as camadas, elas são multiplicativas. Então, esse número ia ficar muito absurdo se você fizesse essa abordagem de passar pixel por pixel. Então, a gente vai fazer um negócio diferente aqui hoje. Daí eu começo importando essas bibliotecas e eu vou baixar esses arquivos aqui. As imagens, né, estão no meu Drive. Essa célula aqui vai baixar as coisas do meu Drive. Ele usa esse ID. Não sei se vocês... Posso até mostrar aqui como que funciona o ID. Mas esse não é o negócio de hoje. Cliquei no lugar errado. Tá, cliquei no lugar errado, ele travou. Daí eu baixo aqui, eu vou baixar esse aqui, que é o dataset de texto que eu vou usar mais tarde. E aqui ele baixou, né, o meu dataset. Ele é esse arquivo .zip, que tem... Aqui ele tem essa pastinha aqui. Ele já fez tudo para mim, né? Baixou o dataset, o arquivo zip, tirou do zip e colocou aqui nesse folder normal. Deixa eu ver se já carregou aqui. Tá, não.
Deixa eu atualizar. Mas os IDs dos arquivos do Google Drive é tipo isso aqui que aparece aqui em cima. Depois do... Por exemplo, esse aqui que é o dataset, que é um arquivo .zip, ele tem esse link aqui, né? E o ID são essas coisas aqui, esse aqui é o ID dele. Se alguém quiser baixar coisa do seu Drive, é só usar o seu ID. Então, ele está voltando aqui, né? O dataset ele é uma pasta chamada animais, e dentro dessa pasta tem várias pastas, cada um com um nome diferente de animal. Aqui tá em italiano, né? Porque eu baixei do Kaggle e lá estava em italiano. Aí, por exemplo, essa aqui que é a pasta de cavalos. Eu vou abrir aqui a pasta de cavalos, e dentro dela tem vários arquivos. Eu vou abrir esse arquivo só para ver o que é, e é uma foto de um cavalo. Então, cada uma dessas pastas tem várias fotos de animais. Vou abrir a segunda imagem aqui. E elas estão separadas, cada uma na sua pasta. Então, na pasta de cavalos, só tem foto de cavalo. Na pasta de cachorro, só tem foto de cachorro. E é desse jeito que o TensorFlow vai entender qual é a sua classe. Eu vou montar aqui uma rede neural, né, que pega uma imagem de um animal e vai falar a qual classe ele pertence. Então, qual é o tipo de animal que eu estou vendo. E fazendo essa estrutura aqui, você consegue passar para o TensorFlow a pasta, só essa pasta chamada animals, e ele vai fazer para você, vai montar para você no seu modelo. Então, eu começo usando, eu importei isso daqui, né, que é do TensorFlow para Processing Image. Então, ele vai fazer algum tipo de pré-processamento. E eu vou usar essa aqui que chama Image Data Generator, que ele vai gerar para a gente o conjunto de dados. Você não consegue, né? Esse arquivo aqui tem, tipo, 10 mil fotos. Então, você não consegue carregar tantas fotos ao mesmo tempo, assim, no TensorFlow. Porque essas fotos são maiores do que aquelas da mão, né? E tem 3 canais de cores. E ficaria muito pesado se você carregasse tudo de uma vez. Então, o que o TensorFlow faz para você é carregar de pouco em pouco. Ele vai pegar bets de imagem, acho que são 32 imagens de cada vez, e ele vai fazer de um jeito, né, que ele não fica repetindo as imagens, ele vai pegar direitinho as imagens para você. Então, você começa criando o Data Generator, que eu vou chamar de DataGen, você passa o Image Data Generator. E aqui eu vou passar, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a imagem original e dividir por 255, que são os valores de pixel. Então, eu quero deixar, né, o valor de pixel próximo de 1. Isso é a mesma coisa que eu fiz semana passada, né? Que é dividir a matriz por 255, que é o valor máximo de pixel. Então, eu vou deixar todos eles próximos de 1. E depois eu vou passar o validation split. Então, lá eu dividia, né, em duas partes, uma parte de teste e uma de validação. A parte de teste é o que ele vai usar para aprender. Então, ele vai olhar aquelas imagens e vai aprender com aquelas imagens. E o validation é o que ele vai usar para ver se o seu modelo está, de fato, aprendendo alguma coisa ou se ele está só decorando as respostas. Então, eu vou passar um validation split de 0,1. Então, ele vai pegar 10% das imagens vão ser de validação. Então, ele não vai olhar as imagens de validação durante o treino, só depois para ver se o seu modelo está bom. E depois eu vou usar depois eu passo aqui o flow from director. Vou passar meus arquivos de treino, vai ser o train images. E ele vai usar o DataGen de cima. Esse é o DataGen de cima. E eu vou passar aqui o flow from directory. Peraí, eu vou rodar a célula de cima para ele me dar dicas aqui. Então agora ele vai aparecer aqui. E aqui no flow from directory eu tenho que passar para ele primeiro, né, qual que é o diretório. Então, qual que é a pasta que estão as suas fotos. Então, a pasta que está as fotos é essa grande aqui, de animais. Eu venho aqui, 3 pontinhos, copiar caminho e coloco aqui. E depois eu tenho que falar para ele qual que é o meu subset. Eu vou ter 2 subsets, o subset de treino e de validação.
Então aqui eu vou falar que esse é o subset de treino. E também eu tenho que passar uma seed para ele, porque ele vai pegar aleatoriamente ele vai separar, né, de forma aleatória 90% de treino e 90% de validação. E como eu estou fazendo isso separado, eu vou primeiro fazer o de treino e depois o de validação, eu tenho que passar a seed para ele separar, para as duas partes ficarem iguais, assim dizer. O validation é a mesma coisa, eu só vou copiar de cima aqui. Só que muda aqui, né? O subset agora é o de validation. Validation. E eu vou rodar. Então, ele fala aqui, né? Ele achou 23 mil imagens pertencendo a 10 classes. E embaixo ele achou 2.600 imagens pertencendo a 10 classes. Então, ele está falando que ele vai ter 23 mil imagens de treino e 2 mil imagens de validação. E que elas estão separadas em 10 classes, que são os 10 tipos de animais que eu tenho aqui. Eu vou pegar, por exemplo, para você ver, né, o que está acontecendo aqui, você usa o next. Então, esse daqui ele é um iterador, então ele vai passar vários bets para a gente, e eu vou ver aqui o que ele está fazendo de fato. Eu vou pegar isso aqui em duas variáveis, que é o images e o labels, e vou olhar aqui o que está acontecendo. O image, ele tem, eu vou colocar um shape. O image, ele tem esse formato aqui, né, que são 32 imagens, com 256 por 256, que é a largura e a altura, e 3 canais de cores, que são o RGB. Então, isso aqui é o nosso batch. Eu vou pegar a primeira imagem para a gente olhar aqui. Então, pegando a primeira imagem, eu vou plotar ela. Então, essa aqui é a minha primeira imagem. Então, o que eu fiz aqui foi só pegar esse batch e ver o que tem aqui de fato. E eu vou olhar agora o labels. O labels, ele também tem 32 labels, porque eu tenho 32 imagens. E eu vou olhar para a primeira label. Opa. Então, o label, ele é esse array com 10 elementos. Eu acho que eu falei isso semana passada, né? Mas funciona desse jeito aqui. A gente tem um vetor com 10 elementos e cada elemento representa uma classe. Então, por exemplo, esse aqui seria o cachorro, esse aqui é o gato, esse aqui é o cavalo. E em cada um desses elementos vai ter um número, que é um número de 0 a 1, que representa qual que é a probabilidade daquele animal pertencer a essa classe. Então, por exemplo, se aqui na classe de gatos eu tenho uma probabilidade de 90%, então tem uma alta chance daquela imagem pertencer à classe gatos. E é isso que o seu modelo vai tentar fazer. Ele vai tentar chegar nesse vetor de classes. Então, o meu label é o que eu quero chegar. Eu quero chegar nisso daqui, em que todos os números são 0, e esse aqui é o número 1. Então, quer dizer que o cavalo é representado pelo segundo elemento do seu vetor. O elemento que tem número no Python, né, 1. E para você achar qual que é você pode usar o np.argmax para achar qual que é o seu maior elemento do seu vetor. E se você quiser traduzir, né, o que significa esse número, você pode pegar deixa eu ver, valdata. Era valdata que chamava aqui? Não, val images. Você pode pegar esse aqui, que é o class index, que ele vai te dar o dicionário que traduz as coisas, né? Então, o 1 representa o cavalo. E agora eu vou montar o meu modelo. Aqui eu estava só vendo, né, o que está acontecendo, como que funcionam as coisas.
e agora eu vou começar a montar de fato o meu modelo. Semana passada eu fiz o modelo usando o keras.sequential, que é um jeito de você criar redes neurais passando uma lista de camadas. E aqui eu vou fazer de um jeito diferente, mas que faz exatamente a mesma coisa, que é o modelo funcional. Então, o seu modelo agora vai ser uma função do Python. Então, vou criar essa função chamada myModel, que vai ser o meu modelo. E a primeira camada, que é o input, você tem que criar. No sequential, ele já criava para você o input, você não precisava passar o input para ele. Mas aqui no sequential, você tem que, aqui no funcional, você tem que criar a camada de input. E para você criar uma camada, é tf.keras.camadas, layers, e você usa a camada de input, que chama input. Então, o que você fez aqui foi abrir na gaveta de camadas e pegar o input. Para o input, você tem que passar para ele qual que é o formato das suas imagens. O formato da imagem é 256, 256 e 3, que é a altura, largura e canais. E agora você vai passar essa imagem por uma camada chamada de camada convolucional. Eu vou montar o modelo, vou colocar ele para treinar, e depois eu volto para falar o que é a camada convolucional. Daí ele já vai treinando enquanto eu estou falando. Então agora a gente vai usar essa camada, que é uma camada diferente. Semana passada a gente só usou o Dense Layer, que é um dos tipos de camada. E agora eu vou usar essa camada de um outro tipo, que é chamado de Conv 2D. E aqui você passa o número de quantos filtros você vai colocar. Deixa eu ver, eu anotei os números aqui, é 16 mesmo. Você tem que passar o tamanho do filtro, que vai ser 3. Eu vou falar o que é o filtro e o que é o tamanho do filtro. E você passa a função de ativação. Isso é a mesma coisa da semana passada, né? Só tem esses parâmetros diferentes que eu vou falar o que é. E aqui, né, você criou a camada. E agora você tem que passar o seu input pela camada. Então, você tem que passar o seu input pela camada. No sequential, você não passava o input para a camada. Você só passava a lista de camadas e o TensorFlow fazia esse que é chamado de flow, né? Ele fazia esse caminho para você. Aqui você que tem que fazer. Então, aqui você criou a camada. Isso é criar a camada. Isso aqui é passar o input para a camada. Então, o seu X é o que sai da camada depois que você passa o input para ela. E depois disso, você vai... isso aqui é um processo iterativo, né? É uma coisa depois da outra. Então, eu vou passar o X e depois eu vou criar um outro X e vou armazenar essa variável de novo. Então, eu vou criar um outro layer aqui, que é o chamado de Max Pooling 2D. E eu vou passar aqui o X para ela. Então, eu criei uma segunda camada e passei o resultado anterior para essa nova camada. Eu vou fazer isso várias vezes, então eu vou copiar aqui em cima e eu vou só colar. Aqui eu faço isso 4 vezes. Só que aqui eu tenho que mudar, aqui eu não vou passar mais o input, eu vou passar o X. Então ele sai daqui, né, e entra nessa camada. Ele sai dessa camada e entra nessa camada. Então ele vai indo um depois do outro e vai armazenando esse resultado na mesma variável. Isso é bem comum na programação, não sei se todo mundo está acostumado. Então aqui eu vou pôr 32 filtros. Opa. Que eu vou aumentar para 64. Aqui é 128. Então, tudo isso que está acontecendo é antes da camada que a gente fazia antes, que são os dense layers. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegar aquela rede neural que a gente tinha semana passada, e em vez de passar meus dados do jeito que eles estão, eu vou passar uma outra rede neural aqui antes. Então, vai ter uma coisa aqui no meio que não tinha antes, que são as camadas convolucionais.
E daqui para baixo é exatamente a mesma coisa que eu fazia semana passada. Eu vou dar um flatten, que é transformar a imagem em vetor comprido. E eu vou passar os dense layers aqui. Então é exatamente a mesma coisa que eu fazia semana passada. Então aqui é o número de units. E aqui é a função de ativação, que é a relu também. E eu vou passar o x. Eu vou fazer isso 4 vezes. Então eu tenho 4 camadas aqui. Então eu vou mudar o número de units. E a última camada tem que ter o número de units igual ao número de classes. Aqui eu tenho 10 classes. E eu tenho que ter a função de ativação chamada de softmax. Como essa aqui é a última camada, eu vou mudar o nome dela para y, só para ficar diferente, para a gente saber que é essa última camada. E aqui eu não criei ainda o meu modelo. Tem que criar o meu modelo ainda. E para você criar o seu modelo, você usa o test.keras.models. E aqui vai ter a função modelo. Você tem que passar para ela quais são os seus inputs, qual é a sua camada de input, que é, no caso, a primeira camada chamada input, e qual que é o seu output. Então, o seu output é a última camada, que é o y. E como isso aqui é uma função, eu tenho que retornar o modelo. Então, agora para você criar de fato o seu modelo, isso aqui é a função modelo. Mas se você quiser criar de fato, eu vou chamar de modelo 1. Para criar de fato o modelo, você tem que chamar a função. Eu vou dar um summer aqui. Faltando filtros. Aqui, essa variável, esse parâmetro chama filters, não filter. Então agora ele criou para você o seu modelo e ele te deu o resumo aqui. Se você olhar aqui, né, agora o seu modelo tem 3 milhões de parâmetros, que é um número bastante considerável. E se você reparar também, dos seus 3 milhões e 300 mil parâmetros, 3 milhões e 200 mil estão só nessa camada aqui. Então essa é a camada que vai fazer, que é a camada que acumula grande parte dos parâmetros. E aqui você vai fazer exatamente a mesma coisa da semana passada também. Vai dar o model ponto. Aqui vai ser aqui é tudo igual, tipo, categorical cross entry. Eu vou passar um optimizer. Optimizer. Vou usar o addon. Eu vou passar as métricas, que é o occurs. E agora eu vou pôr o meu modelo para treinar. Então o meu X vai ser o train images. É train images que chama? É. O validation data é o val images. Eu vou treinar isso daqui por 5 épocas. Então eu vou deixar meu modelo treinando aqui. Deixa eu ver, acho que eu não. Tá. Aqui ele tá dando um tempo estimado de meia hora. E é porque eu não liguei, né, o acelerador de GPU. Semana passada eu nem comentei do acelerador de GPU porque não precisava. Só que hoje vai precisar. O Colab consegue te dar acesso a GPUs que aceleram o seu processamento. Então, quando você vai fazer uma computação mais pesada, assim, você precisa da GPU. Para ligar a GPU, você clica aqui em Runtime e Change Runtime Type. E aqui ele vai te dar o acelerador. Você não está usando nenhum acelerador. E você quer usar o GPU. Então você clica aqui GPU e salva. Quando você faz isso, ele vai resetar o seu notebook, então você tem que rodar tudo de novo. Você pode clicar aqui em Runtime, rodar tudo de novo. Semana passada eu nem comentei, né, da GPU, porque não precisava mesmo. Eu treinei o modelo lá, foi relativamente rápido, e não precisava de fazer isso aqui. E esse era um dos pontos que eu tinha comentado, né,
no primeiro dia, quando eu estava falando das partes de inteligência artificial, é que uma das grandes diferenças, né, entre a rede neural rasa e a rede neural profunda é o processador que você precisa para rodar as suas redes neurais. Então, um dos motivos, né, das redes neurais não terem feito tanto sucesso em 1960 é porque não tinha GPUs tão boas assim em 1960. Então você não conseguia processar as redes convolucionais. E agora eu vou falar, né, o que são as redes convolucionais. Vou abrir um Paint novo aqui. Na semana passada a gente usou aquelas camadas, as camadas de bolinha, que são o dense layer. Esse é um tipo de camada. Dense layer é um tipo de camada. E a gente passava aqui, né, os inputs para a camada dense e pegava aqui os outputs do outro lado. E o que eu estou fazendo agora eu não tirei o dense layer, eu continuo usando eles, mas eu passo uma coisa antes dos inputs, que são as camadas convolucionais. Então, é um outro tipo de camada que fica aqui, né? E o que eu faço é colocar essa coisa no meio aqui, que são as convoluções 2D. Então, o que eu mando para as camadas, o que eu mando agora para as camadas densas, não são o meu input, de fato. É o resultado do input sendo processado pelas redes convolucionais. Então, é como se eu colocasse uma coisa no meio, que tem um intermediário agora. E esse intermediário, ele às vezes é chamado de features. Então, as redes convolucionais são os features structure. Esse daqui são as camadas de classificação. Então, seria como se o seu modelo tivesse as redes convolucionais, elas aprendem as estruturas por trás da sua imagem. Então, ela tenta achar, por exemplo, padrões que as imagens de gato têm na sua estrutura. Se você passar os inputs de forma separada, ele não consegue entender, por exemplo, pixels que interagem um com o outro. Então, se você tem uma imagem que é formada por vários pixels, ele não vai entender que esses pixels estão relacionados de alguma forma. E o que as camadas de convolução fazem é realmente aprender que esse conjunto de pixels forma uma imagem. E aqui tem um desenho que talvez... Aqui seria explicando, né, matematicamente o que são as convoluções. Então, por exemplo, eu tenho aquela camada, né, uma matriz cheia de números, que é a minha imagem, e eu tenho o filtro. O filtro, ele é menor. O filtro que eu estou criando lá, ele tem 3x3 também. Então, seria um filtro com 9 parâmetros, com 9 números. E o que ele faz é assim, ele tem essa imagem e vai passar esse filtro por essa imagem. Então, ele coloca o filtro em cima da imagem e ele vai fazer uma operação aqui. Acho que todo mundo sabe, né, o que são matrizes e também aprendeu uma coisa chamada operações de matrizes. Acho que no ensino médio a gente aprende uma operação chamada de multiplicação de matrizes, que você só pode fazer com matriz e o resultado é uma matriz. Então, esse aqui é um outro tipo de operação matricial chamada de convoluções. Então, você vai pegar uma matriz grande e vai convolucionar ela com essa matriz pequena. E ele vai fazer, a conta que ele faz é o primeiro número da imagem, ele multiplica com esse daqui. O segundo número da imagem, ele multiplica com o equivalente no filtro. E ele faz isso para todos os números e depois soma. E se você fizer essa soma, ele acha o valor de 7. Que seria, aqui tem vários zeros, né? Então, 1 vezes 1, 2
3 vezes 2, que dá 6, somado dá 7. Essa que é a operação de convolução. Mas não precisa saber de fato o que é isso daqui, né? Só estou mostrando para se alguém tiver curiosidade. Então ele vai, para você, quando você faz essa conta, ele acha um único valor da sua matriz resultante. E depois ele vai passando esse filtro por todos os valores. Então aqui ele vai empurrar esse quadrado uma coluna para a esquerda. Então ele vai fazer essa operação de novo com esse conjunto de 9 números. Depois com esse conjunto de 9 números. E cada um deles vai dar um número diferente aqui. Então cada um desses números na matriz que sai é uma posição em que você coloca o filtro. E é justamente ter um filtro com 3 por 3 que você vai aprender as relações entre pixels. Então aqui você está aprendendo a relação entre um conjunto de 9 pixels. Então não é mais os pixels separadamente. E fazendo isso, voltando aqui, você também percebe que a imagem que tinha, essa aqui seria uma imagem, por exemplo, de 5 por 5, resulta numa imagem de 3 por 3. Então você vai diminuindo o tamanho da imagem quando você faz isso daqui. E isso que é a camada convolucional que eu coloquei para isso aqui, que eu coloquei aqui, né? Então, é essa conta que essa camada de convolução está fazendo. E tem esse outro tipo de camada aqui, que é o Max Pooling 2D. O Max Pooling funciona desse jeito aqui. Por exemplo, você tem uma matriz que tem os números 1, 5, 6 e 2. E você faz essa operação chamada de Max Pooling. O que ele vai fazer é pegar qual que é o maior número na sua matriz original, que é o 6. Então ele vai transformar uma matriz 4 por 4 em uma matriz 1 por 1. Ele vai pegar o maior valor que você tem aqui. E isso daqui é um parâmetro. Isso aqui é 2 por 2, mas você consegue fazer para outros valores também. Por exemplo, você poderia ter uma matriz 3 por 3 que resulta numa matriz 1 por 1. Essa é a operação chamada de max pooling. E o que ela faz é diminuir a sua imagem. Então você não precisa que de fato a sua imagem seja tão grande assim para você classificar ela. Então, por que deu erro? Não deu erro. Ele tentou rodar essa sala aqui embaixo. Que tá lá só para mais para frente. E aqui você consegue ver o accuracy, né? O accuracy de treinamento está por volta de 80% e o accuracy de validation está próximo de 66%. Então eu vou fazer um predict aqui só para a gente olhar. Predict é igual a model 1.predict. Eu vou passar, por exemplo, o meu images que eu criei lá em Simão, né? Que é 32 imagens. Só para a gente olhar. Eu vou pegar o primeiro predict. Então aqui eu estou pegando um elemento do... Aqui eu estou pegando um elemento do negócio. E eu vou olhar aqui o que é isso. Então ele dá para a gente nessa matriz que ela tem 10 elementos e cada um desses valores representa uma classe. Para você saber qual é a classe, você tem que pegar o maior valor e ver qual é a posição daquele elemento. O NumPy tem essa função chamada np.argmax, que faz exatamente isso daí. Então ele viu aqui que pertence à classe 1. Se você voltar aqui no seu dicionário, você vê que a classe 1 é cavalo. Então ele está falando que essa primeira imagem é uma imagem de cavalo. Que era isso daqui, né? A imagem de cavalo que eu mostrei ali em cima. Então ele acertou essa predição. E era isso, acabou aqui o primeiro modelo. Alguém quer fazer algum comentário antes de eu passar para o próximo? Então eu vou criar o próximo modelo aqui. Eu vou copiar essas coisas aqui em cima porque é exatamente igual. Então, só que eu vou chamar aqui de 2.
2, 2, tudo 2. Aqui é 2. Esse também é 2, esse também é 2. E eu vou criar depois. E agora eu vou fazer um negócio chamado de Transfer Learning, que é você pegar uma rede neural treinada por uma outra pessoa. O filtro ele tá, tipo, filtrando a imagem, né? Ele tá pegando. É como se você pegasse uma coisa grande e passasse por uma, sei lá, uma peneira, assim. Então você tá filtrando a imagem grande e tentando pegar alguma coisa que. Algum padrão nessa imagem. Agora eu vou fazer um negócio chamado Transfer Learning, que é você pegar uma rede neural treinada por uma outra pessoa e, e aproveitar alguma coisa dessa rede neural de outra pessoa. Essa daqui que eu tô treinando. Daqui é um paper, tipo, você já o link paper tá aqui. E eles estão falando justamente dessas redes neurais muito profundas, usando isso daqui, né? Esse é um paper publicado aqui em 2015, ele é da Universidade de Oxford, pessoas da Universidade de Oxford. E se você for aqui embaixo, ele até explica que como ele criou essa rede neural deles. Então ele fala aqui que a rede neural tem 11 camadas, com V3, que são filtros 3x3, com 64 filtros. Então ele fala, tem uma 64, esse aqui, depois ele faz esse aqui, Fully Connect é as Dense Layers. Então se você for aqui, você consegue copiar a rede dele, tipo, você consegue fazer exatamente igual. Só que não precisa copiar, na verdade, porque o TensorFlow já copiou ela para você. Então eu vou criar aqui a rede deles, para você usar as coisas do TensorFlow, é tf.keras.applications, e aqui ele tem várias redes neurais treinadas já para você usar. Tipo, tem vários nomes aqui, se você for no Google, você consegue descobrir o que é cada um. Eu vou usar essa daqui que é chamada de VGG16. Então, você precisa falar que include top false. Então, você vai... O top são as camadas de classificação, que são os dense layers. Então, você está falando aqui que você não quer usar o dense layer dele. Então, você está falando que é false. Você precisa passar o input shape. Input shape, que é o formato, o tamanho da sua imagem. Aqui é 256 por 256. Ou por 3, né? Porque tem 3 canais. E aqui você baixou a rede neural dele. Então você consegue usar a rede neural dele aqui. Tipo, é exatamente o mesmo modelo de rede neural que você está criando ali em cima. Você consegue até dar um ponto summary aqui. E você consegue ver a rede neural dele aqui. E o que eu vou fazer é criar uma rede neural por cima dessa daqui. Então, seria como se esse daqui que ele me deu é só essa parte daqui. E o que eu vou fazer é encaixar uma segunda parte aqui na rede neural dele. Então, essa parte aqui já está meio que pronta, que são os feature structure. Eu vou criar o modelo 2 usando o sequential. tf.keras.sequential. Então, a minha primeira camada é o VGG16. Opa, peraí. VGG16. A minha segunda camada eu vou criar. Então, tf.keras.layers. Vou criar uma camada densa com... Não, 32. Activation hello. Eu vou criar aqui mais uma. Um 10 activation igual a softmax. Vou até colocar mais uma aqui. Aqui vai ter, sei lá, 128. E antes de começar a treinar, eu vou falar que eu não quero treinar a camada que já está treinada aqui. Tipo, esse modelo já está treinado, então você não precisa treinar ele de novo. Então, para você não
você tipo, congelar essas camadas, você fala que ele não pode ser treinado. Então você coloca o atributo trainable, que é treinável, é igual a false. Então ele não vai treinar o resto para você. E agora eu vou dar um model 2.summary. Então o que eu fiz foi criar uma rede neural em que a primeira camada é a rede neural treinada já. E o resto é o que eu coloquei aqui. São essas 3 camadas. E agora eu vou treinar esse modelo. Model 2.compile. Vou copiar aqui em cima, porque é igual. Tum, tum, tum. Então, copiei aqui em cima. Vou copiar esse outro aqui também, que é o fit. E eu ainda não criei, né, o meu train images 2 nem o validate images 2. Vou voltar aqui em cima e vou criar. Para você, quando você vai usar, né, redes pré-treinadas, geralmente a pessoa fez alguma coisa antes de passar a imagem para ela. Então ele fez, por exemplo, uma transformação. E para você usar a transformação que a pessoa fez, você consegue passar para o Data Generator, esse parâmetro chamado de Preprocessing Function. E para você saber qual é a função de transformação que a pessoa usou, é só você vir aqui no VGG16 minúsculo e usar o Preprocessing Input. Então ele já está colocado aqui para você, na verdade. Então você já está tudo pronto para você, é só você colocar. Então ele já criou essa função de pré-processamento para você. Acho que dá até para usar isso daqui. Mas está meio em cima da hora, então não vou usar. E agora eu vou treinar aqui de novo. Peraí, eu vou treinar por uma época. Uma época é o suficiente. Então, se vocês verem aqui, né, o accuracy ele já está muito mais alto do que ele estava. Tipo, isso aqui é a primeira época. E o accuracy já está bem alto. Então, eita, aqui ele tá treinando o modelo 1, né? Eu queria treinar o modelo 2, foi mal. O modelo 2 é o que eu criei aqui agora. Mas é para ele estar bem alto já também, porque ele já está treinado. Então, tá falando de novo o que eu fiz. O que eu fiz é baixar essa parte aqui do começo e encaixar isso daqui na minha rede. Isso é uma coisa bastante usual no Deep Learning, né, que é você aproveitar o que alguém já fez. Então, você não partir do zero. Você está partindo de algum lugar. Então, o que ele aconteceu? Tá. Aqui faltou antes da camada, do dense layers e depois das camadas convolucionais, tem que fazer o flatten, que é você transformar as suas imagens em vetores compridos. Então, acho que agora vai dar certo. Então, né, o accuracy ele começou baixo, mas ele tá tipo subindo muito rápido. Aqui ele já tá perto de 50% e ele nem treinou quase nada ainda. E daí, tipo, existem vários modelos prontos aqui no TensorFlow, ele já coloca para você nesse applications, ele já mostra para você, né, vários modelos que você pode usar. E o interessante é que você consegue fazer o seu modelo ter um accuracy bastante alto, mesmo que o seu conjunto de dados não seja tão bom assim. Porque ele foi treinado num dataset muito maior que esse daqui. Tipo, ele foi treinado num dataset com 14 milhões de imagens. E se você fosse treinar tudo de novo, tipo, não precisa, né? Porque a pessoa já treinou para você. E na programação tem bastante disso, né? Que é você não fazer de novo o que já está feito. Então, você consegue reaproveitar isso daqui e treinar só a camada de classificação, que é específica para o seu problema. Isso é chamado de fine tuning, que é você treinar só a última camada de classificação
e reaproveitar essas camadas que estão aqui antes. E enquanto ele está treinando aqui, eu vou mostrar o TensorFlow Hub. Isso aqui é o TensorFlow Hub, tipo, o site é tfhub.dev, mas se você escrever TensorFlow Hub no Google, ele vai mostrar o site certo. E aqui ele tem, tipo, várias coisas prontas para você aproveitar aqui. Tipo, você vem aqui no Images e ele te dá, tipo, quero fazer uma classificação de imagens. Então ele te dá aqui, usa esse negócio aqui. Tipo, tem vários modelos aqui que eles já estão treinados. Esse MobileNet está no TensorFlow Applications, EfficientNet também. Você poderia vir, por exemplo, em Object Detection. Aqui já está no Object Detection. Eu não falei, né, que é Object Detection, mas tipo, se você quiser usar uma Object Detection, tem aqui também. E o que eu vou usar aqui hoje é para fazer a classificação de texto. Então eu vou entrar aqui no texto e classificação de texto. Você tem que clicar no xizinho aqui, se você quiser que some, ele já está com a classificação de texto. Eita, sumiu o que eu queria agora. Então deixa eu voltar aqui. O que eu queria é esse daqui, que é o BERT, que ele é como se ele faz o papel desse daqui, né, que é o Feature Extractor, só que no caso ele não usa Conv2D porque não é imagem, é texto. E eu vou... É que ele te mostra tem vários tipos diferentes que estão treinados aqui, eles falam, essa aqui tem 128 camadas, essa tem 256 camadas, e você pode escolher aqui qual versão do BERT você quer baixar. Eu vou baixar esse daqui, acho que é esse daqui, agora esqueci, Tá, acho que é esse daqui. Não, deixa eu ver, vou voltar aqui na minha cola, porque daí eu já baixo igual. Tum, tum, tum. Tá, L8, H128, H2. L8, 128, L8. Vou baixar esse daqui mesmo. Daí você pensa, tipo, como que faz para usar, né? É muito difícil usar as coisas aqui. Você vem aqui, né? E ele já tem o código pronto para você usar. Você fala, tipo, copia isso daqui e cola no seu modelo que vai funcionar. Então você vem aqui e copia, tipo, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui ele terminou de treinar, tipo, o Validation Accuracy está dando perto de 90% agora. No modelo que eu tinha criado aqui em cima, né? Antes, o Accuracy está dando perto de 66%. Então, usando as redes pré-treinadas, é um jeito bom para você conseguir um Accuracy mais alto, sem você precisar fazer grandes coisas. Então, usei mais um conjunto de dados e ele fez um modelo melhor aqui. E agora eu vou criar o meu terceiro modelo, que é o Model 3. Peraí, antes eu tenho que mostrar no meu dados. Eu vou usar agora o problema que eu vou fazer é usar esse daqui, que é o TripAdvisor. E ele tem várias... É um site de reviews de hotel. Então ele tem vários comentários. Tipo, alguém fez um comentário. Esse hotel é muito bonito, estacionamento caro. E fez alguma coisa aqui. E eu classifiquei isso daqui como 4 estrelas. Então, nessa parte de review tem bastante disso, né? Da pessoa dar uma quantidade de estrelas e escreve um texto para você. E o que eu quero fazer é criar um modelo em que, dado o texto, ele vai adivinhar quantas estrelas a pessoa deu. E por que isso é interessante, né? Imagina que você fez... que nem sempre, né, as pessoas estão dando estrelas ao mesmo tempo que estão fazendo comentário. Por exemplo, imagina que você fez uma campanha publicitária e as pessoas estão comentando no Facebook lá sobre a sua campanha publicitária. Como você faz para saber se a sua publicidade foi boa ou não? Você pode ler os comentários das pessoas. Falar, tipo, a pessoa está comentando aqui, muito legal essa propaganda. Não gostei dessa propaganda. E baseado, só que lá nos comentários do Facebook ninguém dá estrelinha. Tipo, não tem estrelinha, só tem o texto. E você quer fazer uma classificação para saber se sua propaganda foi boa ou não. E você pode fazer isso daqui, tipo, pega o texto e vê quanto seria isso em estrelinhas. Depois você faz a média de estrelinhas, tipo, soma todas as estrelinhas e tira a média.
E isso é um jeito bom para você fazer esse tipo de análise. Você poderia fazer, por exemplo, ter duas estrelinhas, uma sendo positiva e uma sendo negativa. E várias coisas desse tipo. E aqui eu vou criar o meu modelo. Eu vou criar um modelo funcional de novo. Então ele vai ser o MyModel 3. E aqui eu colo o texto que eu copiei. Opa, sumiu o texto que eu copiei. Ah não, tá aqui embaixo, eu colei aqui antes. E aqui eu vou copiar esse negócio que eu copiei, só que aqui dentro. Então o que ele faz para mim é criar a camada de input, ele cria a camada de pré-processamento, ele passa aqui, e daí ele... Isso daqui seria o que sai dele passando... Seria isso daqui, né? Tipo, ele passou o input pela camada de feature extractor, e agora eu vou pegar o output e vou passar para minha camada de classificação. E o output é esse daqui que ele chamou de outputs. E ele te dá dois outputs diferentes. Eu vou usar só o primeiro, então eu vou apagar a segunda linha de baixo. E aqui eu vou criar a minha camada. Então, tf.keras.layers.dense. Vou colocar aqui o número de units igual a 32, activation igual a reloop. Eu vou passar isso daqui. E eu vou criar a saída aqui já. Keras.layers.dense. A minha saída tem 5 units, cada uma representando uma estrelinha, tipo, uma estrelinha, duas estrelinhas, 3, 4, 5. E o activation vou usar o softmax. Eu vou passar o X aqui. E igual em cima, né, eu não criei uma modelo ainda, na verdade. Eu tenho que criar o test.keras.models. Você passa quais são o seu input. Aqui o meu input é esse daqui, text input. E meu output é o y. E como esse aqui é uma função, eu tenho que retornar o modelo. Eu vou apagar esse aqui, que era o coisa que eu já copiei em cima. Então eu vou usar o myModel 3. Vou dar um model.summary. Ah, tá. Aqui ele chamou, né, o TensorFlow Hub de Hub, mas eu chamei de TF-Hub, que é essa biblioteca que eu importei aqui em cima. Eu importei essa biblioteca chamada TensorFlow Hub, só que eu chamei ela de TF-Hub. E a pessoa do código que eu copiei chamou só de Hub, então por isso que deu esse problema aqui. E antes de eu passar, né, eu preciso fazer, tipo, aqui tá 4, mas eu preciso transformar naquele vetor, né, que tem 0, 0, 0, 0 e 1 na posição 4. Para fazer isso, você pode usar uma coisa do Pandas chamada de getDummies, que é o pd.getDummies. E você passa aqui a sua coluna de rating. Então, se você olhar aqui, ele fez exatamente aquilo lá, tipo, transformou uma coluna em que tinha um valor só 4 em uma coluna em que tem 0, 0, 0, 0 e 1 na coluna 4. Isso é chamado de one-hot encoding, e é o que a sua rede neural espera que você dê como labels, né? Então, eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de labels. Não, se eu chamar de labels, vai... Espera. Então, def.label. Então, eu criei essa coluna de labels, e isso daqui que eu vou passar para o modelo. Então, é a mesma coisa que eu fiz, tipo, todas as vezes, model.compile. Eu vou dar o optimizer, que é o tf.keras.addon. Passar a função de perda, que é o... essa parte é sempre igual. Passar o metrics, que é o accuracy. E agora eu vou treinar o meu modelo. O meu X
é a coluna do DF chamada de reviews. Review ou review? Review. E o meu label é o DF label, que é o label é o Y. Eu vou treinar isso daqui por, sei lá, 5 épocas. Talvez 5 épocas seja até muito. Porque eu estou usando esse modelo pré-treinado, né, que eu baixei aqui. Então agora eu vou falar um pouco sobre... aqui, né, nas imagens, a gente usa essa camada chamada de Conv 2D. E no caso de texto, a gente usa uma outra abordagem. Eu vou tentar explicar, né, rapidinho aqui embaixo. E um dos jeitos da gente transformar, né, letras que são texto, que são letras, né, em números, tipo, a gente precisa ter números para passar para a rede neural. A rede neural só entende números e vetores, matrizes, essas coisas. Então, a gente tem que transformar o nosso vetor, nosso texto em um vetor. E para isso, a gente usa uma coisa chamada de embedding layer. As redes pré-treinadas já fazem esse negócio para você, né, que é o embedding. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples para tentar ficar mais visual. Imagina que você quer fazer essa classificação, né, se uma coisa é positiva ou negativa. Então, você poderia desenhar um vetor, né, em que cada posição aqui representaria, sei lá, uma palavra positiva ou negativa. Então, se você quiser falar, tipo, aqui esse hotel foi perfeito. Então, o perfeito seria uma palavra que estaria do lado direito desse vetor. Isso aqui seria, tipo, um vetor, né? Uma setinha para cá. Então, você poderia colocar, por exemplo, a palavra perfeito mais para cá. E se alguém comentou a palavra, por exemplo, horrível, e o horrível estaria para cá. Se alguém falasse uma palavra tipo hotel, hotel não dá para você saber se é uma coisa positiva ou negativa, porque ela é uma palavra neutra. Então, você colocaria aqui no meio. E se você fizesse isso para toda a frase, você ia conseguir saber se essa frase é positiva ou essa frase é negativa, somando todos esses valores, tirando, por exemplo, a média, por exemplo, a palavra média, assim. Então, seria a média da frase. Onde que a média da frase está nesse vetor? E claro que é bem mais complexo que isso daqui que eu estou tentando explicar. Mas sei, acho que faz sentido isso daqui, né? Todo mundo entendeu o que esse vetor quer dizer. E, tipo, o embedding ele é bem complicado, porque ele é esse vetor aqui, ele, tipo, não é isso aqui é unidimensional, tipo, ele só tem uma dimensão. E se a palavra é boa ou ruim, depende dessa única dimensão. Eu acho que o embedding do BERT tem 128 dimensões. Então, é um vetor bem complexo, assim, não é um vetor que dá para desenhar. Esse aqui é o do BERT, né? Não, a curva não tá tão boa assim quanto eu pensei. Deixa eu ver se eu treinar de novo melhor. Eu passei em um outro valor de learning rate aqui, que acho que era o valor que eu estava usando antes. Por que o Lost tá tão absurdo desse jeito? Deixa eu pensar. Não, eu não vou pensar não, vou colar aqui. Compare. Ué, tá a mesma coisa que eu fiz aqui. Não sei. Uma coisa que eu nunca entendi direito é por que tem vezes que a loss do nada estoura e começa a aumentar absurdamente. Tipo, pra mim parece que é sempre quando, sei lá, a loss function tá errada, tipo, tá fazendo uma coisa que não era pra fazer. Mas, sei lá. Também não sei por que o Lost tá desse jeito.
Porque quando eu treinei aqui, o Loss não tava desse jeito. E eu fiz tipo, exatamente a mesma coisa aqui, que tá aqui. Categórico Cross-Entry. Mas acho que era isso. Vou parar a gravação pra não ficar, sei lá, muito comprido. Depois eu vou tentar arrumar aqui.